Capítulo 1, verso 1. Tiago, capítulo 1, verso 1. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Até aqui. Se você, e eu te aconselho, nessas semanas aí, dá uma lida. São 5 capítulos. Você lê muito rápido, mas aí depois você lê, relê. Por quê? Por causa daquela Bíblia que eu disse para vocês que ela tinha um pedido sobre sabedoria. E ali eu comecei a olhar e pesquisar e veio no meu coração fazer uma série sobre a carta de Tiago, sobre fé e sabedoria. Essa carta ela é interessante porque o objetivo da carta é mostrar a sabedoria cristã e a importância da prática de fé. Por isso as 12 tribos dispersas, falando para a igreja, falando para crentes. Mas é impossível o que nós vamos ler aqui não servir para qualquer pessoa. Digo para você que tem pessoas não cristãs praticando muita Bíblia, ela não vai para o céu. Você sabe disso. Ela não vai para o céu porque ela pratica princípios bíblicos. Ela vai para o céu porque ela aceita Jesus, e é impossível uma pessoa que aceitou Jesus, o Espírito Santo foi morar, e ela não praticar a palavra de Deus. Não faz sentido. Pode discutir à vontade, mas não faz sentido. Então essa carta ela tem esse objetivo, de despertar o princípio da sabedoria cristã e a importância de praticar a fé. Ou seja, eu ouço a palavra, mas eu preciso colocar em prática a palavra. Não adianta você aprender sobre uma receita e você comer a receita, você não vai sentir o sabor, você vai ter que fazer aquilo lá. A palavra de Deus, ela faz isso. E dando uma lida em alguns aspectos aqui, tinha um grupo que era contra até essa carta. Sabe por quê? Porque essa carta, ela traz para a gente uma responsabilidade. E alguns defensores queriam que tudo pertencesse à graça de Deus. Absurdo, não concordo com essa linha. A palavra de Deus, a vida cristã, ela é uma via de mão dupla. Eu recebo de Deus, mas eu tenho meus deveres como pertencente ao reino de Deus. E algumas pessoas, devido ser uma carta muito prática, de muito conteúdo, isso está tirando a graça de Deus e está trazendo para mim a capacidade. Não, o que está trazendo para mim a capacidade, principalmente em Cristo Jesus, é porque eu tenho capacidade de fazer, e tem muitas coisas ali que pessoas sem o Espírito Santo praticam. E a gente que tem o Espírito Santo, amém? A gente que é povo de Deus, amém? A gente que é do reino de Deus, amém? Mais do que nunca temos que praticar. Então, eu vou passar esses domingos, e eu gostaria muito que você não se contentasse apenas em ouvir agora. Que você fizesse da pregação de hoje, lá no canal do YouTube, uma degustação no decorrer da semana. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem pela comunhão. A fé não vem pelo glória a Deus mais alto. A fé não vem por uma estrutura de igreja. A fé vem pelo ouvir. Se você está se sentindo fraco, se você não está conseguindo colocar em prática o que a palavra de Deus te orienta, eu não vou falar o que é o politicamente correto. Eu vou falar o que é bíblico. Você não está se alimentando da palavra. Eu vou repetir. Se tem áreas da tua vida que você está fraco, que você sabe que não está legal, que você sabe que você está por um fio, você sabe que você está assim na beira do abismo, ou pelo menos entrou um pezinho, dedinho, minguinho lá.
é porque você não está se alimentando. Se alimentar da palavra não significa não ter problema. Se alimentar da palavra significa não ficar fraco. Problema eu tenho. Mas se eu ficar fraco é complicado. Eu não preciso ter problema. Se eu estiver fraco, eu vou procurar pecado para me envolver. Porque eu estou fraco. Quando você tem um carro e ele está lá no fundinho, você está numa estrada, o primeiro posto que aparecer, não interessa se foi lacrado, porque a gasolina está adulterada, não interessa se não tem higiene, não interessa nada, você está precisando de gasolina. Aí você põe uma gasolina que não presta, na hora você até sai com o carro e lá na frente dá um problema sério. Então muitas pessoas chegando na igreja, assistindo pela internet, elas estão querendo muito essa questão do fast food. Eu peço, 20 minutos está ali, é o Uber, né? Você pede um Uber, 5 minutos, fala assim, meu Deus, 5 minutos para vir um Uber? O táxi antes demoraria meia hora para você ligar, o ônibus tem a hora certa. Então, tudo hoje, a gente está, claro, a internet hoje, é inaceitável uma internet que demore. Só que a palavra de Deus, ela não é isso tudo que eu falei. A palavra de Deus, ela é diferente. A palavra de Deus, ela vai transformando você, você vai caminhando, você vai praticando, você vai às vezes não entendendo, às vezes você não faz, e ali você vai crescendo. Não tem assim, um start, eu aprendi um versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, agora minha vida está resolvida. Não é. E tem muita gente que com o passar do tempo, é uma expressão feia, mas a Bíblia fala do profeta velho. Você não precisa ser idoso para ser um profeta velho. Você pode ter chego na casa de Deus com 15 anos de idade e hoje ter 30 anos, na flor da idade, 30 anos, e ser um profeta velho, cheio de crítica, cheio de conversa, cheio de informação, cheio de experiência, cheio de um monte de coisa. Só que o que você faz com aquilo dali? Qual é o fruto que você dá daquilo dali? Atrapalhar a vida dos crentes? Atrapalhar a vida da igreja, atrapalhar a vida do teu vizinho, atrapalhar a vida do rapaz que trabalha com você. Por quê? Porque apesar de você ter 30 anos na flor da idade, você é um profeta velho, que Deus fala, você já acha que não é bem assim, que o líder seu fala, você tem uma visão diferente. Não estou falando uma visão bíblica, estou falando você vai se perdendo. Tudo isso tem a ver com essa carta aqui. Então, a gente vai, assim, de uma maneira muito... não dá para ser tão profundo, mas a gente vai andar esses dias aí de uma maneira como nunca andamos. Procurar, versículo por versículo, lançar a profecia de cada versículo sobre a tua vida, porque vai despertar a fé e vai desenvolver a sabedoria em você. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Então vamos lá, vamos começar. As provações da fé produzem perseverança para que nos tornemos maduros e íntegros. Carta de Tiago, está escrito isso. Aonde? Vou ler para você. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A partir do momento que eu decidi entregar minha vida a Cristo, você não pode ser um cristão que sai da presença por causa de provação. Não pode ser uma pessoa que desanima por causa da provação. Você não pode ser uma pessoa que está na igreja porque não foi provado. Porque Deus vai provar você. Você não pode ser uma pessoa que é vulnerável a uma cilada do inferno para esmorecer você, para fazer você perecer, causando uma tribulação na tua vida e você dizer, primeira coisa que você vai fazer, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais entregar meu dízimo, eu não vou mais entregar minha oferta, eu vou parar de servir no ministério. Uma das coisas que eu mais vi nesses 18 anos, provação, tirar pessoas da igreja. Ao invés da provação cumprir o propósito dela na minha e na tua vida, ela não cumpre. Por quê? Porque na hora da provação, ao invés... Né, Cláudio, vai ficar, oh, maravilha, tá sabendo? Estou com câncer. Ai, que bom. Faz sentido? Tá maluco.
Ai, que maravilha, olha, meu filho morreu, que luta boa, né? Faz sentido? Faz sentido? Ai, que maravilha, foi mandado embora uma pessoa, essa pessoa fui eu estou desempregado, olha que coisa boa. É isso? Não, mas é uma alegria interna de saber, eu não vou parar, porque o meu Deus é comigo e há de suprir todas as minhas necessidades. Eu não vou parar. A segunda coisa, aprenda a orar pedindo sabedoria, mas não reclame dos problemas. Como é que vai saber se você é sábio? Como é que vai saber se é bom piloto? Como é que você vai saber se é um bom líder? Como é que você vai saber se é um bom pai, uma boa mãe? Só na prática. Falar não vai fazer nada, não vai provar nada. Irmão, tem gente tentando provar com fala. Deixa eu falar uma coisa para vocês, aprendam. Quem precisa falar, não realizou. Quem está realizando, não fala. Por quê? As realizações falam por si só. Se eu tenho meus filhos grandes, adultos, eu posso falar para alguém que está com um filho pequeno. Se eu não tenho filho, eu posso ler todos os livros sobre criança, eu posso ler todos os livros sobre como educar seu filho, eu posso ler tudo que é gospel sobre criança, mas na prática eu não tenho. Por isso que crítico, fica uma observação, ele não tem nada realizado. Porque se ele realizar, não dá para ele ser crítico, porque daí ele vai ver o quanto é doloroso, o quanto é difícil, o quanto é desafiador. Mas enquanto ele é só crítico, ele só critica, não tem nada para mostrar o que ele fez, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Agora, quando ele faz alguma coisa, aí é outro papo. Por isso que tem tantas pessoas, não é o seu caso, amém? Boas para liderar igreja, mas não fazem nada na igreja. Eles falam como é que tinha que ser, como é que deveria ser, como é que deveria não ser, por que deveria ser, por que deveria não ser, mas o que acontece? Ele não resolve o problema, ele só aponta o problema. Tiago 1,5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Você pede cura, você pede porta aberta, amém. Mas começa a pedir a Deus sabedoria, mas também não reclame dos problemas. Eu estou preparando você, você não pede sabedoria, você está pensando, eu vou pedir sabedoria, vou ficar sentado num trono, no alto e sublime trono, e só jogando sabedoria. Não vai adiantar não. Quando você tem sabedoria, Deus vai te colocar para resolver problema. Quem quer resolver problema aqui? Eu profetizo que você seja cheio de sabedoria em nome de Jesus. Dá um aplauso a ele aí por isso. Eu profetizo. Agora escute. A maioria dos problemas que vivemos, muitas vezes, é falta de sabedoria. Sim, porque o nosso orgulho nos coloca em problema, as nossas falas erradas nos colocam em problema, a nossa imaturidade nos coloca em problema, a nossa impulsividade nos coloca em problema, a nossa falta de humildade nos coloca em problema. Não tem nada a ver com o diabo. É a gente fazendo escolha. Outra coisa que a carta fala, acerte sua mente com a mente transformada. Digo, a minha mente é transformada. Olha o versículo 6 do capítulo 1 de Tiago. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amado, seja sim, sim, não, não. É muito complicado isso aqui. Cada frase dessa daria para dar uma aprofundada, mas como é difícil você lidar com uma pessoa, com um líder, ou com um funcionário, sei lá, ou com um patrão, sei lá, que ele de manhã, ele está fechado com você, de tarde ele está na dúvida, de noite ele quebrou aliança. A mesma coisa é um vendedor
que ele sai 8 horas da manhã, ele fala, eu vou bater a cota esse mês, mês começando agora, eu vou bater a cota esse mês. Primeiro cliente que ele chega e ele fala assim, ó, esse mês eu não vou comprar nada. Ele já perdeu todo o restante do mês. Por quê? Ele tem mente dividida, a mesma coisa na palavra de Deus. Você ouve as Escrituras, você lê a palavra de Deus, você crê aqui dentro, sai cheio de fé, mas quando chega lá fora, no seu contexto, na sua realidade, na hora de você colocar em prática, aí você cede. Aí você já não sabe. Você olha a internet, não sei, talvez, quem sabe. Você começa a ficar com a mente dividida. O que a Bíblia está falando? Vai dar problema. Fala para quem está do teu lado, seja uma mente inteira. Porque isso te dá firmeza. Então avalie antes. Avalie antes. Avalie antes. Talvez você está assim, isso aqui é uma maravilha. Calma. Esses dias nós ali na liderança fomos avaliar uma situação, no calor todo mundo ficou animado. Eu falei, vamos ter umas noites de sono? Vamos ter umas 2 noites de sono, pelo menos uma. Vamos pensar nisso. Por quê? Porque sair para falar que vai fazer é mole. Eu já vivi essa época. Só que não é simples assim. Aí você sai para fazer as coisas e vê os problemas no decorrer da caminhada. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente quem gosta de moto aqui sabe. Quando você vai fazer uma viagem de 100 quilômetros, você não prepara nada, irmão. Você olha o tanque de gasolina, tem um pouquinho de gasolina, bora, dá para ir lá, qualquer coisa eu abasteço no caminho. Mas quando você vai preparar uma viagem de 2.000, 1.000, 5.000, igual eu vi um pessoal armando aí uma viagem de 15.000 quilômetros, um mês. Não é assim, peguei meu tênis, uma camiseta, montei na moto e fui. Não, você tem que mandar a moto para uma revisão, você tem que abastecer a moto, você tem que dar uma olhada no pneu, você tem que dar uma olhada nas pastilhas de freio, você tem que trocar o óleo, dependendo, ou vai trocar no caminho. Por quê? Porque você não vai fazer uma viagem de 100 quilômetros. A vida cristã não é uma viagem de 100 quilômetros. A vida cristã é uma jornada. A vida cristã é até você morrer, irmão. A vida cristã é até você estiver respirando. E isso daí, você não consegue sem você estar preparado na palavra de Deus. Se a palavra de Deus, olha para você ver como é que é interessante. Vamos pegar um negócio aqui de coisa. Quantas pessoas, elas às vezes são rápidas em decidir isso, outras demoram, mas raros são aqueles que vão morrer fielmente, sem um mês deixar de entregar o dízimo. Por quê? Não, porque apertou. Aonde está na Bíblia que entregar seu dízimo tem a ver com apertar? Quantos tem um tempo, 5 minutos de manhã, e com o passar do tempo, não tem mais tempo para ter 5 minutos de manhã? Não tem mais tempo. Não dá, apóstolo, você não sabe da minha vida. Minha vida é corrida demais. Você está vendo como é que é a firmeza? Irmão, o ministério de louvor, ajudar na oferta, servir no ministério. Irmão, vocês não sabem, tirando o ministério de louvor, ninguém tem que treinar, ninguém tem que participar de curso. Tirando o ministério de louvor, que dá mais trabalho um pouco, mas quantas pessoas não tem tempo para servir no ministério? Não, porque tem que participar de uma reunião. Não, 2 no mês. 2 reuniões no mês? Não, para mim não dá. Não dá. Mas quantos começam? Não, eu participo de 2, de 3, e depois ele não tem a firmeza da continuidade. Ele não tem a firmeza de continuar servindo a Jesus. Quem está entendendo aqui? Coloca a mão na sua mente assim, ó. São 5 domingos muito proféticos. Coloca, Senhor, não me deixa ter a mente dividida. Em nome de Jesus. Amém. Continua. Olha que coisa tem na palavra de Deus. Aprenda a viver a sua vida financeira. O rico, seja humilde, assim como o pobre, seja humilde. Olha que coisa prática.
que está isso? Tiago 1,9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se e passe a viver em condição humilde. Por quê? O rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. O que Tiago está dizendo? Cuidado para as coisas não roubarem de você o que é de Deus. Não tem problema, irmão, você encostar seu carrão aqui, você encostar sua motona aqui, obrigado por 2, amém. Não tem problema você falar, apóstolo, ora aqui, abençoa aqui, ó, comprei um sítio com piscina, com sauna, com quadra de tênis, amém? Não tem problema. Apóstolo, ora aqui que eu comprei uma moto para a gente fazer uma viagem, aí eu oro até de joelho. Você comprou uma moto? De joelho, irmão, é melhor. Ah lá, o juiz também ora. Aí, escute, não tem problema. Mas isso não pode roubar você, os seus afazeres. É muito triste, eu já vivi 18 anos, a gente já viu muita coisa. Pessoas que, por causa dos afazeres, a gente sabe, gente, quando eu falo isso eu tenho que abrir um parênteses. A gente sabe que algumas dificuldades ocorrem, ok, mas você pode ter certeza, a maioria não é. 99% não é. 1% é verdade. 99% não é. É por causa dos afazeres. 18 anos vendo. Não é. As pessoas conseguem marcar uma viagem com 8 meses de antecedência. E não conseguem marcar um evento com 2 meses de antecedência. Eu sei o que eu estou falando. Você vai lá, compra uma passagem para viajar 10 vezes. Você vai viajar nas suas férias 15 de janeiro. Aí fala assim, uma marca na tua agenda aí, você tem que comprar o ingresso hoje, R$100 para o evento que vai ser daqui a 60 dias. Então, mas para mim fica difícil, porque eu não sei se vai dar para mim. Por mim não tem problema, eu fico bravo, irmão, mas eu fico bravo dentro de mim como pastor. Mas e Deus vendo isso? E também não é para você fazer isso por causa de Deus vendo. Não, é Deus. É a sua maturidade. Lembre-se disso, a carta de Tiago é fé e sabedoria. Diga fé e sabedoria. Então, ó, gente que coloca coisas em primeiro lugar, não seja desses que colocam coisas em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar e as demais vos serão acrescentadas. Está na palavra. Está na palavra. Eu me lembro, quando estávamos fazendo a obra da igreja que eu pertencia, eu tenho esse dia, e era terça-feira, assim, um dia mais quente meu, era terça e quarta. E na terça e quarta os caras falaram que ia concretar a fundação, e eu tinha contratado a empresa, e eu falei, puxa vida, era para fazer quinta e sexta, e eles falaram, não vamos ter, vamos fazer terça e quarta. Eu falei, meu Deus do céu, terça e quarta é o pior dia. Vendendo 2 caminhões por dia de alimento, terça e quarta é o pior dia. Não fui responsável, mas eu cheguei lá às 7 horas da manhã, saí 6 horas da tarde, cheguei 7 horas da manhã, saí 6 horas da tarde, e na época, um outro mundo, uma outra época, mas naqueles 2 dias, como foram extraordinários para mim. Não porque eu fui irresponsável, mas porque eu entendi que eu precisava, naquele momento, dedicar aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Pode ter certeza, Deus não fica devendo nada para ninguém. Dá um aplauso a Ele, merece. Escute, isso aqui é importante. Suporte os desafios e não desista. Suporte. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois, não é antes e não é durante. Lembra de Jesus no deserto? Quando ele fez a última prova e passou, a Bíblia diz que Satanás se ausentou por um tempo e os anjos vieram e o serviram. Tem gente que está esperando receber o anjo no meio. Não,
aguenta a provação, que assim que ela passar, os anjos de Deus irão te servir. Aleluia! Oh, meu Deus! É bom demais, irmão! Se você pensar que você agora decidiu por Jesus, nada pode dar errado, pare com esse evangelho. Pare. Pare com esse evangelho. Esse evangelho vai te levar para a ruína, é mentira, é produto barato. O evangelho que vai te levar para o céu é aquele que vai te ensinar que pode vir o vale da sombra da morte, porém ele estará com você e atravessará com você e te levará ao lugar da tua vitória. Aleluia! É assim. Quantos na caminhada perecem por causa do deserto? Deserto, irmão, não é lugar para matar ninguém. Deserto é lugar para a gente atravessar, conhecer a nós mesmos, ver a provisão de Deus, mas não é para matar. Por que que gente morreu no deserto? Porque desistiu da promessa. Só por isso. Escute, bora aí. Tem muita coisa. Somos tentados pelo mau desejo próprio. Não somos tentados por aquilo que não é de nosso desejo. Tem gente, agora o diabo está investindo nisso. Ele vai investir sempre na tua fraqueza. Tua fraqueza for pornografia, ele vai investir na pornografia, ele não vai investir na bebida. Sua fraqueza é bebida, ele vai investir na bebida. Sua fraqueza é mulher, ele vai investir na mulher. Sua fraqueza é homem, vai investir com homem. Sua fraqueza é droga, vai investir com droga. Sua fraqueza é futebol, vai investir com futebol. Tudo que foi fraco na tua vida é aquilo que Satanás vai sempre tentar. Às vezes ele dá um tempo para ver se abaixa a guarda, mas é a única arma. Ele é repetitivo, ele não vai inventar. Ele tinha problema com droga, eu vou arrumar para ele ter problema. Não, ele vai sempre fazer a mesma coisa, porque é bíblico. Capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Deixa eu te falar, pecado não é assim, pareceu pecado. Não. A Bíblia está dizendo que o pecado é literalmente gerado. O ser humano não entra na barriga da mulher como um ser humano. Ele entra o espermatozoide que vai lá e fecunda com um óvulo. Ali, ó. Você nunca mais vai esquecer. Faz isso aqui, ó. Faz assim, ó. Faz assim com a mãozinha. Mãozinha, mãozinha, mãozinha. Faz assim, ó. Sabe o que aconteceu aqui, ó? Foi concebido. E agora ele vai ser gerado. Por isso que você tem que ter cuidado. Satanás pode usar filme para provocar seus desejos. Por isso que não é bom você colocar criança pequena, sabe, de fotinha na internet. Cuidado, parecendo a bundinha, parecendo muitas vezes até a parte íntima. Cuidado com essas brincadeiras. Para você pode não ter problema nenhum, mas você pode estar despertando alguém que está lutando contra essa prática. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Nós não estamos vivendo no primeiro século, irmão. No primeiro século as lutas eram listas bem menores. Hoje as listas são bem maiores. Olha aí o caso dos dois irmãos aí que está na internet, aí na Netflix, que há 35 anos atrás mataram os pais. E agora está vindo à tona. Um era abusado pelo pai, que abusava o irmão. E que a mãe sabia. Irmão, as coisas estão vindo à luz, e é bíblico. Tudo que é feito em secreto será exposto na luz. Meu amado, não flerte com aquilo que não presta. Não flerte. Eu não vou dar o nome dele aqui, mas ele está aqui hoje na igreja, há muitos anos. E ele entrou nessa sala aqui, o casamento complicadíssimo. E eu disse para ele, o que está acontecendo? Ele falou, eu me envolvi com uma mulher do trabalho.
Eu falei, você pode mandá-la embora? Não. Eu falei, então peça conta. Como é que você fala para alguém que está trabalhando? Peça conta. Porque, meu amado, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Tem hora que o negócio é tenso. O que adianta ter 2 carros na garagem e estar envolvido com uma mulher no trabalho e estar envolvido com a esposa dentro de casa? Ei, fala para quem está ao teu lado, não flerte com o pecado. Tiago está dizendo, ele é concebido da luz. Ah, não, peraí, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, blinda a tua igreja, Deus. Com toda brincadeira, nós não estamos aqui para fazer um oba-oba, nós estamos aqui para sermos cheios da presença do Espírito de Deus, mas estamos aqui também para amadurecer e entender que não adianta te adorar no domingo à noite e mais à noite clicar na pornografia, não adianta te adorar no domingo à noite e encher a cara durante a semana, não adianta te adorar no domingo à noite e não ser fiel à tua palavra, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui mais cheios de fé e mais cheios de sabedoria. E só quem crê, diga glória a Deus. Não adianta, irmão. Estamos caminhando já. Somos de Deus. Tem uma frase aqui. Não despreze o início das pequenas coisas. Voltando ao que eu estava falando. Seja para o bem ou para o mal. Porque a gente fala muito, não despreze o início das pequenas coisas, quando está montando negócio, quando está começando uma igreja, quando está começando um casamento. Não despreze o início das pequenas coisas, quando algo ruim está sendo brincado. Está sendo ali, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ei, pequenas brechas causam grandes ruínas. Repete comigo, pequenas brechas causam grandes ruínas. Vamos continuar. Somos de Deus e por isso devemos viver para Deus. Capítulo 1, versículo 16 em diante. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Olha para você ver. Não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda conforme sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Quando a gente fala assim, somos de Deus, a nossa vida pertence a Jesus, eu quero viver para a glória de Deus, não olha para o lado religioso, não olha para viver uma vida num mosteiro, não olha para viver uma vida alienado, não olha para viver uma vida religiosa, não olha para viver uma vida acima do bem e do mal, olhando para todo mundo que está embaixo. Olha que seja você um varredor de rua, um médico, uma faxineira, um empresário, a sua vida glorifica o nome daquele que te salvou, que te libertou e que mudou a tua história. É a vida eterna. Tem gente, pelo amor de Deus, não vai acontecer isso aqui não. Mas a pessoa é maravilhosa dentro da igreja. Aí um dia você vai lá no trabalho dela e descobre que ela é outra pessoa lá. A sua vida tem que glorificar a Deus aqui, na sua casa. Você não pode ter 2 caras, você não pode ter 3, você tem que ter uma só. Escute, parece ser religioso, como se fôssemos um bando de bonequinhos, que agora o menino Jesus vai manipular a gente, para a gente ficar bonitinho. Não, irmão. O Espírito Santo, não tem Espírito Santo criança, irmão. Tem Espírito Santo criança? Tem Espírito Santo infantil, kids? Espírito Santo teen? Espírito Santo jovem? Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não entra para crescer com você, ele entra para fazer você crescer. Posso ouvir um amém aí ou não? Então eu e você escute a nossa vida, o motivo pelo qual nascemos, a palavra maravilhosa, propósito, o motivo pelo qual nascemos é para glorificar a Deus. O Júnior vem de placa de energia, né? De energia elétrica. Lá ele glorifica a Deus.
O pastor Jefferson trabalha na manutenção, um monte de coisa lá. Lá ele glorifica a Deus. O Gilson trabalha lá vendo a questão da água. A Dani, o outro é o vendedor, é o representante. Cada um trabalha numa área, mas lá você representa o Deus vivo. Lá você glorifica a Deus. Lá as pessoas têm que olhar para você e falar: ele é diferente, porque o Espírito Santo habita nele. Aleluia! Eu sou doido por causa desse Deus. Escute, desista de viver para si mesmo. Mas, tem mais. Ouça mais e fale menos. Olha o que está na carta. Ou diga: eu devo ouvir mais, falar menos. 19, Tiago 1:19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral. Livrem-se. Eu não quero essa água. Eu não quero. Não, mas não quero. Livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Irmãos, as pessoas hoje são boas para falar. Até a palavra de Deus tem que ter cuidado, porque a letra mata, irmão. Tem que ter cuidado. Você tem que ser sábio, por isso que é fé e sabedoria. Você tem que ser sábio, irmão. Você está falando demais às vezes. Gente, como é terrível, eu falo para a minha liderança, como é terrível uma pessoa que fala demais, que ela não sabe, ela sai de uma reunião, ela fala demais, ela sai de um almoço com alguém, ela fala demais, ela sai do cafezinho, fala demais, ela sai de um momento, fala demais. Na sua família, fica um pouco quieto na sua casa. José falou demais, para de falar demais. Escreve um pouco de carta, entrega, coloca para fora o que Deus está fazendo na tua vida, deixa Deus fazer na vida de outro através de você, amém? Mas procure ouvir um pouco. Eu falo para meus filhos: calma, pelo menos ouça. Quando vocês são pequenininhos, a gente manda, vai fazer. Não, eu não estou com vontade. Problema teu. Depois que cresce, ouça, seja maduro para ouvir os contrários, posições diferentes, opiniões diferentes. Seja pronto para ouvir, segura um pouco para falar. Quem está aqui? A Bíblia fala que quem fala demais, peca mais. Claro, eu já te ensinei, eu estou aqui falando 50 minutos, 1 hora. Uma vez não, várias vezes. Acabei de pregar, preguei 50 minutos, mais 10 minutos de aviso, mais 10 minutos de oferta. Falei 1h10. E alguém chega e fala assim: fulano ficou chateado. Quem? Eu nem sei quem é. Não, que aquela hora o senhor falou isso. Caramba, eu falei 1h10, ela pegou aquilo, isso, e ela ficou chateada. Só tem ela na igreja. Ela é a pessoa mais importante da igreja, que a gente precisa parar um culto para falar só para ela. Olha para você ver, fala demais. Coloca a mão na tua boca assim. Pai, eu profetizo em nome de Jesus, lábios purificados para a glória do teu nome. Amém. Dá um aplauso aí. Meu também. Receba a palavra, mas pratique a palavra. Diga: eu recebo, eu pratico. Está lá no carta de Tiago 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha, é dureza isso aqui, irmão. Enganando vocês mesmos. Tiago não estava nem aí, enganando vocês mesmos, me enganando. Gente, irmão, aqui hoje a gente tem internet, então não é falar alguma coisa que vai atrapalhar a vida de alguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita coisa que você vai ver e que é verdade e que está errado. Você vai ver na internet, você vai ver no dia a dia, mas deixa eu falar uma coisa para você. O que isso tem a ver com o que você pratica? O que isso tem a ver? O que tem a ver se o pastor fulano de tal largou a mulher dele? O que isso tem a ver com a tua vida? Sério.
O que tem a ver se o irmão, fulano de tal, jogou na loto, ficou milionário? O que tem a ver com a tua vida isso, irmão? Pratique a palavra, aprenda a palavra. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Pelo amor de Deus. Será feliz. Irmão, o pecado entristece, praticar a palavra traz alegria. Já pensou? Você sai daqui hoje, você está na internet. Aquela endemoniada ou aquele endemoniado manda uma mensagem para você. E aí, estou com saudade. Se você falar assim, kkkk, acabei de sair da igreja. Você dançou. Tem que falar assim, não me procure mais, vou te bloquear. Procure a Jesus e que Deus te abençoe. É outro nível. Tá com saudade? Que roupa que você tá? Manda foto. Faz assim, Aprender a palavra para ser um bom conhecedor te levará a ser um ótimo crítico. Só para ser conhecedor? Ótimo crítico. Mas se você aprender a palavra e praticar, eu profetizo uma vida de felicidade para você. É igual criança, né? A criança vai no primeiro dia de aula, ele volta achando que é um americano. Não é? Isso é coisa de criança. Você vai lá, faz a primeira aula da escola do crescimento, já chega na sua casa, eu conheço Bíblia agora. Para, irmão. Para. É devagar. É ouvir e praticar. E olha, você tem que ter uma decisão feroz, custe o que custar. Você tem que ter uma decisão feroz. Você tem que ter uma decisão feroz. Quem está recebendo no Espírito aí? Estou caminhando para o final. Sua fé não anda junto com fofoca, intriga e maldição. Tá? Você cuida da tua vida. Uma pessoa que a gente conhece, a gente estava conversando com ela, aí ela fez um comentário, e aí fez um comentário com um professor de academia lá, personal trainer. Aí o personal trainer falou para ela assim, você tem gato? Aí ela disse, não tem gato não, tem um cachorro. Você devia comprar um gato. Por quê? Porque ele tem 7 vidas para você cuidar. Acho que todos nós aqui vamos comprar um gato. Eu não sei se ele tem 7 vidas, que eu acho que ele só tem uma, né, irmão? Mas escute, cuida da tua vida. Para de falar dos outros. Para de falar do vizinho que comprou um carro. Para de falar da irmã que foi para a igreja. Para de falar do outro. Para de falar da igreja do outro. Para de falar do negócio do outro. Do filho do outro. Fala do teu. Resolve os seus problemas. Alguém fala assim, pô, você viu o que estão fazendo? Eu quero saber o que você está fazendo. Não quero saber da vida dos outros, não. Até hoje eu não gastei tempo com a vida dos outros. Espera aí. Você fica lá olhando o ex, muda até de nome no Facebook, no Instagram, para olhar o que o ex está fazendo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem gente que eu nem sigo, porque não me interessa o que ele está fazendo, o que interessa é o que você está fazendo. Você que está aqui, nós que estamos aqui, me interessa a igreja do A, do B, do C. Se te interessa a igreja de alguém, você está com o foco desfocado. Você não está vendo o quê? Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, não sou eu não, irmão. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. E a sua religião não tem valor algum. A gente fala demais. Olha aí, não sou eu não, está na Bíblia. Irmão, você liga para o cunhado, está sabendo do outro cunhado? O que aconteceu? Comprou um carro. Mas será que ele está pagando? Não sei, não deve estar, né? Olha que coisa do demônio, do inferno, das trevas, do Satanás. Para.
Ei, em nome de Jesus. Tem gente que está com a fé minada. Ao invés de estar cheio de sabedoria, está cheio de tolice, porque não refreia a língua, atrai maldições, atrai coisa ruim. Por quê? Porque não refreia a língua. Abre suas mãos aí, abre. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo boca de profeta e não boca de fofoqueiro. Amém. E aqui eu termino. Acompanhe essa pregação a semana inteira. Leia. Tudo que ouvimos tem dois caminhos, saber e praticar. Tudo que ouvimos. O que você ouviu aqui, ouve de novo. Tem dois caminhos, saber e praticar. Saber e praticar. O que eu não sei não me condena. Guarde isso. O que eu não sei não me condena. Tem gente que, por isso que a gente fala sempre algumas coisas, as mesmas coisas, por isso que é muito importante você fazer uma escola de crescimento, sabe por quê? São assuntos intencionais, pensados, para de maneira cíclica, ensinar aqueles que estão chegando e reciclar você. Sabe-se lá quando eu vou falar de assuntos que estão lá na escola de crescimento. Então, se você quer crescer pouquinho, vem só domingo. Se você quer crescer um pouco mais, venha domingo e quarta. Se você quer viver a plenitude do que nós temos, faça a escola de crescimento, faça os cursos que tem. Por quê? Porque quanto mais você aprende, mais você pratica, mais parecido com Jesus, mais cheio do Espírito Santo, mais influência você tem, mais alcance você tem, mais vida com Deus você inspira. Será que tem ninguém aqui para dar um amém, não? Então que nessa noite, a primeira noite de 5 noites, eu profetizo, seu maior nível de fé e sabedoria está por vir no nome de Jesus. Vamos ficar de pé e aplaudir ao Senhor. Escute. A palavra de Deus, ela não é enfiada assim. Você recebe e como terra boa, ela vai produzir. Você está aqui ou não? Eu não sei você, mas muitos estão perdendo a fé por acharem que precisam de algo novo. Estão desviando a igreja por acharem que precisam de algo novo. Aí procura. É igual pessoas que estão querendo mudar de casamento, mudar de emprego, mudar de igreja. Ele está achando que ele precisa mudar. Primeiro se encontra. Quando você se encontrar, dificilmente você vai pensar em mudar de casamento. Você vai pensar em mudar de trabalho. Dificilmente. Você vai pensar em mudar de igreja. Você vai pensar em mudar de fé. Porque às vezes o desejo de mudar tem a ver com a falta do autoconhecimento da tua vida. Tem a ver com a falta da palavra na tua vida. Tem a ver com a falta do alimento espiritual na tua vida. E você está assim, dando soco no vento. Abre suas mãos aí. Feche seus olhos. O que é que você precisa hoje renovar na sua fé e na sua sabedoria? O que é que você precisa hoje? Falar, Deus, eu quero uma mudança de vida. Eu quero, Deus, romper essa área. Eu quero, Deus, viver um novo, mas não é viver um novo que eu preciso mudar as coisas, é viver um novo que o Senhor vai me mudar, o Senhor vai me renovar, eu vou ter prazer naquilo que eu tenho, eu vou ter alegria naquilo que o Senhor já me deu, eu vou ter alegria naquilo que o Senhor já fez. E talvez isso seja seu maior embate, seja sua maior luta. Talvez você sabe tanta coisa de Deus, mas você não pegou uma carta para escrever.
Você não vai dar seu nome para participar do evangelismo. Você sabe muito, mas o evangelho, se dependesse da sua sabedoria, não tinha chego a lugar nenhum. Em nome de Jesus Cristo, tem que ter fé e tem que ter obras, tem que ter obra e tem que ter fé. Olha aqui para mim, o final do ano tem muito tempo para Deus fazer muita coisa. Você recebeu uma palavra hoje aqui, ó, que pode mudar para sempre a sua história. Mas o que você tem que fazer? Número 1, ouvir, você ouviu. Número 2, guardar, guardou. Número 3, só na hora que você foi embora. Quer colocar em prática? Quem está aqui? É colocar em prática. Então que em nome de Jesus Cristo, você coloque em prática essa palavra, experimenta. A Bíblia diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Prove. Como é que você vai provar algo? Criança fala assim, eu não gosto. Você não comeu, come, prova. A minha filha tinha um monte de coisa que ela falava assim, não, eu não gosto. Um dia ela começou a provar e começou a gostar. Eu falei, dá vontade até de dar um cascudo no ser, menina. 20 anos falando na sua cabeça, experimenta esse negócio. O que é que você precisa experimentar de Deus? Você está esperando alguém experimentar para você? Você está esperando seu pai experimentar? Você está esperando seu namorado? Experimenta você. Mastiga lá a palavra. Coloca em prática. Revê seus grupos. Revê suas amizades. Revê seus fins de tarde. Reveja. Não é o Espírito Santo que vai fazer isso, é você. Você vai falar, não, isso aqui não está certo. Isso aqui não está certo. Sai das falas. Sai. Vai te custar alguma coisa? Vai. Mas mais caro é custar a presença de Deus na tua vida. É muito mais caro. Você precisa fortalecimento? Sai do seu lugar, vem aqui. Você precisa ser fortalecido.